Se houver uma corrupção, a mídia denuncia e o povo fica quieto, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. As escolas deveriam ter aula de políticas, né? Porque quando as nossas crianças começarem a entender, a saber votar, como se vota, o porquê vota, entender que em 3 minutinhos você vota para 4 anos que você está dando um mandato para um político para resolver a sua situação. Saúde, emprego, moradia, saneamento básico, todas essas coisas. Então, a partir do momento que você vota, você está dando um cheque em branco para o político. Bom dia, tudo bom? Bem. Dá licença. For Geraldo, the most honest politician in Brazil is Senator Eduardo Suplicy, also a member of the Workers' Party. He wanted to meet him at all costs. Toma mais um, Geraldo? Eu tomo. Esse é seu? Isso, é meu. Eu tomo com açúcar, senador, porque... Você põe para você o que você gosta de açúcar? A gente pratica esporte, precisa de açúcar. Você joga o quê? Futebol? Eu ando de bicicleta, senador. Certo. Sobre mensalão, como é que o senhor se sentiu e se sente vendo algumas coisas assim? E eu sugeri, sim, a minha recomendação ao então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, é que ele comparecesse ao Senado, à Câmara dos Deputados, para explicar, e com base no pressuposto de que nós não tínhamos qualquer coisa a esconder e o mais importante era esclarecer o mais prontamente possível. Alguns companheiros no partido disseram: imagine, Eduardo, você... Ficou louco? Usaram essa expressão. Eu escutei alguma coisa assim. Usaram essa expressão e eu achei que era o mais correto. E acabei assinando. Isso contribuiu para que houvesse o número necessário de assinaturas e a CPI dos Correios, depois do mensalão e dos bingos acabou acontecendo. 6 months after Lula's re-election, the Mensalão inquiry seems to be going nowhere. Geraldo decides to go to the capital, Brasilia, to meet the various authorities. Aqui nós chegamos no centro. Ali a agência do Banco Brasil, às 3, sede central. Aqui é o setor bancário sul. Aqui é a esplanada. Escândalo de corrupção. Aqui que é o ministério. Ah, tá. Quanto que não custa um prédio desse? Só a manutenção, a construção do... É muito luxo. First, Geraldo meets with the judiciary in the person of Chief Prosecutor Nicolau Dino. Tudo bom? Como Prazer vai? conhecer o Prazer senhor. também. Isso aqui são algumas pessoas, né? Algum deles aqui, eu acredito que tem algum processo. Zé Dirceu, Genuíno, Maurício Marinho dos Correios, Delúbio. Como é que pode, né? Parece que está esquecido. Essa é a impressão que a gente, como povo, né, lá embaixo, no chão da fábrica, por exemplo, porque a gente não ouve falar em punição. Houve punição? Foi esquecido? Como é que funciona isso? O caso específico a que você se refere se encontra tramitando de forma lenta no Supremo Tribunal Federal. Dentro desse sistema processual, nós temos ainda mecanismos que constituem verdadeiros privilégios para determinados agentes públicos. Se todos são iguais numa república, isso significa dizer que todos deverão ser julgados perante o mesmo juízo. Sim. Mas no Brasil isso não ocorre. O nosso grande desafio hoje no Brasil do século XXI é romper com essas estruturas fixadoras de privilégio. Então, nesse aspecto é importante frisar que o Brasil sai
de um período em que a democracia inexistia. Nós vivemos um período muito sério, um momento difícil da nossa história, de obscurantismo político. A nossa reabertura democrática se deu a partir de 1985, 86 e, enfim, a consolidação com a Constituição de 1988. Isso, em termos de história, é muito pouco. Exato. Nós estamos falando de um processo de menos de 20 anos e é um processo de aprendizagem. Precisaria fazer a reforma judiciária. Porque se nós fizéssemos a reforma judiciária, nós teríamos a certeza de que pessoas seriam punidas e elas ficariam, certamente, a correr receio de fazer tal falcatruas que fazem por aí. A justiça não funciona, né? Tem 1.800 casos no judiciário de juízes comprometidos. Então, como é que eu vou acreditar numa justiça dessa? Sem costa, mano. In what country comparable to Brazil has justice managed to cults? Geraldo agreed that we should go visit Romania. Democracy is younger here, as the dictator Ceausescu was only overthrown in 1989. In December 2003, along with 140 other countries, Romania signed the entirely new United Nations Convention Against Corruption. Then, to gain acceptance into the EU in January 2007, it had to demonstrate a genuine will to combat this disease. Monica Macovei, a former lawyer who became a government minister, agreed to share her experience with Geraldo. You saw the beginning of the film about Geraldo. Why do you think the President Lula didn't succeed to clean his own party? Maybe some leaders, political leaders, would like to do this in their countries. The problem is to find then the appropriate people in the system and to give them the instruments and to know how to do things and to fight the opposition, because it's always an opposition. And it's a struggle. So you need to find fighters. Before 2005, there was no investigations against politicians, really. And if we talk about the politicians in power, we can forget about this. Now, why wasn't that? Because there was no, at least at the leading level of the prosecutor office, those prosecutors were not independent. And they listened, they obeyed the politicians' orders, calls. Then when I came, I made some changes in the law related to the independence of the prosecutors. I set up again by law this anti-corruption prosecutor office with jurisdiction to investigate members of the parliament. And I told the chief prosecutors and all the other prosecutors working there that they are free to investigate whoever they want. And I never called them for any politician. Eu acho que ela fez trabalho excelente, merece os parabéns. Eu acho que só a pressão que ela deve receber. One of the keys is independence of the legal system. It obliges elected representatives and civil servants to publish details of their personal revenues on the internet. Ce que je te propose, c'est qu'on aille sur le site du ministère de la Justice, Idée avérée, c'est ça, déclaration de patrimoine. Waouh! Donc là, tu as tous les magistrats, tous les juges, tout le monde. Je pense qu'il y a quand même pas mal de moyens pour contourner cette loi, mais c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, Diane Nastas, c'est l'ancien Premier ministre, qui s'est fait avoir. Tu vois que Nastas, il n'a pas beaucoup d'argent dans ses comptes, quelques dizaines de milliers d'euros, et tout d'un coup, quand tu regardes, c'est au dernier paragraphe, autres revenus de l'année dernière, tu vois ici, héritage 2005, 60 000 euros, puis 700 000 $, puis encore de nouveau 140 000 euros. Mais en tout petit comme ça. J'ai l'impression c'est allé fouiller, voir que cet héritage provenait d'une tante qui était très pauvre, donc les questions ont commencé à se produire, des questions ont commencé à se poser, et finalement Diane Nastas est tombée très bas. Ironically, it was Adrian Nastas who, as Prime Minister, initiated the fight against corruption. But when the revelations broke, he had to resign from his new post of President of the Chamber of Deputies.
J'ai fait des erreurs, sans doute, comme Premier ministre, mais je crois que c'est très incorrect ce qui se passe. C'est un peu ce sacrifice rituel. On a voulu donner un exemple rituel pour gagner du temps et pour dire, voilà, la lutte contre corruption est très puissante et très saine. Elle fonctionne, elle continue. Mais le médicament n'est pas, comme suggère Madame McAvey, avoir quelqu'un qu'on doit envoyer dans une prison et on résout les problèmes. I have opposition from the politicians because all these groups, politicians, let's say, if they have to be reformed, they oppose to that because no category, professional category, would sit like this and let others to reform them. What we do in Romania, basically, it's a reform of the political class at the end of this process. Monica Macovei was dismissed from the government in April 2007. Que quer fazer alguma coisa, trabalhar, né, honestamente, que incomoda outras pessoas, né, se vê o nível de corrupção como é, realmente começa um batalhão de gente para querer tirar, e foi o que aconteceu. Quando se vê um bom trabalho sendo feito que pode servir de exemplo para outros países, para outros povos, né, acontecer indignação. Apart from legal action, how else can one check the behavior of the political powers or the administration? At the Brazilian Government Accounting Office, Geraldo hopes to find a satisfactory answer. Agora o país é como você diz, é imenso, né? São 5.562 municípios. Tudo isso aí tinha irregularidades, tudo. Nós já chegamos pelo sorteio em perto de 1.200 e por esses outros casos de denúncia, a uns 2.000. Vai continuar trabalhando. São informações que dá para levar, né? Falar, olha, tá acontecendo, viu? Mais uma vez. E aqui uns folders sobre as convenções, tanto a interamericana como a mundial da ONU contra a corrupção, que, como você sabe, isso é um tema hoje que preocupa o mundo inteiro. Sem né? dúvida. Você mesmo contou o caso da Romênia. Sem dúvida, sem dúvida. E o Brasil é signatário das duas grandes convenções, a da OEA e a da ONU, e nós somos o órgão que no Brasil cuida de acompanhar a implementação, o cumprimento dos compromissos que o Brasil assumiu. Por exemplo, nós mandamos já para o Congresso, no atual governo, 2 projetos de lei previstos na Convenção Interamericana desde 1996, que eram o projeto que torna crime o enriquecimento ilícito de agente público, que no Brasil ainda não consta como crime no Código Penal. Nós mandamos para o Congresso, o presidente Lula assinou o projeto de lei em junho de 2005, ainda está lá. Está lá. Precisa o senador Suplicy e outras figuras. E a gente tenta isso na fábrica, no meio do sindicato, aquelas coisas todas, tentar passar que o dinheiro que você coloca de cada centavinho, até o pão que você vai comprar, é o papel higiênico que você vai comprar, é o feijão, tudo tem imposto. E você movimenta esse país, é o seu dinheiro que está lá. E você precisa votar, a cobrar e precisa participar. Pois bem, mas mesmo se consiga resolver isso e eleger uma qualidade melhor, mesmo assim, é preciso entender que não se esgota no dia da eleição o problema. É preciso acompanhar depois de eleito, acompanhar e fiscalizar no dia a dia, tanto a atuação dos parlamentares, como a atuação dos executivos, prefeito, governador, presidente da República. Agora, essas coisas estão atingindo os grandes. Não é só o magrinho, agora é o grande. Então, veja,
nós já demitimos diretores de estatais, coisa que nunca aconteceu nesse país. Agora, o que acontece é que depois essas pessoas são soltas porque o judiciário entende que não é permitido essas pessoas continuarem presas antes do julgamento final. Esse é o sistema brasileiro. A última palavra é do judiciário. Olha, muito obrigado pela atenção. Olha, é um prazer grande te conhecer, viu? Ver uma pessoa que é um trabalhador com o grau de informação e de consciência que você tem, isso anima a gente. A gente vai aprendendo, né, no dia a dia por algumas 24 horas. Isso anima a gente ver que esse país vai mesmo para frente. Se Deus quiser, vai sim. Obrigado. Prazer grande. Até logo. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tive grandes momentos para se me envolver em corrupção dentro de empresa, né? E sempre pensei nos meus filhos e tal, e dinheiro naquele momento sempre foi importante, mas nunca, né? Eu já tinha um bom emprego, né? E a consciência, lógico, falou mais alto. How can one exercise control over corruption on a worldwide basis? The NGO, Transparency, has been pursuing this mission for the past 14 years. It hunts down economic corruption inherent to the increasing flow of capital under globalization. Of course, it's always difficult to know exactly how much corruption there is, because it's by its nature hidden. If you think of bribery, you know, both the bribe payer and the bribe taker generally don't want that known, so they're trying to keep it under wraps. So corruption is a kind of crime that's always difficult to measure. TI is known for, particularly, perhaps best known for its Corruption Perceptions Index. For want of being able to provide undisputed figures, each year Transparency offers measurements based on corruption as it is perceived. This colour-coded maps shows very corrupt countries in red and less corrupt countries in yellow. Then, more precisely, they provide a ranking of 160 countries. Top of the list is Finland, with Haiti coming in last. Brazil 70th, Romania 84th, the UK is 11th, the US 20th, France 18th. But there are other things we do. We try to influence international institutions, big international companies, and the overall, as it were, architecture of global governance. Well, I don't think we know of any country which is immune to corruption. But there are certainly huge variations in the levels of corruption that you will experience in different countries. But let's also recognise that some of the countries where corruption is most prevalent, some at least, and sometimes a lot of that corruption is actually exported to the country through the behaviour of people involved with multinational companies who seem to think it's okay to behave in a way, perhaps in a developing country, in a way they wouldn't conceive of behaving in developed countries. And we regard that as quite unacceptable.